Muito boa noite, meus irmãos e amigos. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, com a nossa mesa de explanação bíblica, realizado pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente, com o objetivo de estarmos levando a palavra de Deus, levando as boas novas de salvação. E hoje nós vamos estar refletindo sobre... Aliás, estamos agora chegando, né, ao final de mais uma série de estudos, né, do livro de Atos, né, encerrando aqui o trimestre deste ano, esse estudo maravilhoso, né, que foi o livro de Atos, né, as viagens do apóstolo Paulo e tudo aquilo que realmente ele passou ali nas suas viagens, né, as oposições, as dificuldades realmente de levar a palavra de Deus, de proclamar realmente as boas novas de salvação. E o título da nosso estudo de hoje é Viajando para Roma, né? Finalizando então o trimestre então desse estudo do livro de Atos, né? Que realmente foi um estudo maravilhoso, né? Um estudo que realmente nos impulsiona, nos fortalece realmente a estarmos falando do amor de Cristo para as pessoas, né? E hoje, então, diante desse estudo, nós temos aqui como texto áureo Atos, capítulo 28, o versículo 30 e o versículo 31, que eu vou ler aqui, que diz assim, a palavra de Deus. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Nós vamos orar, pedindo ao nosso Deus orientação e sabedoria para o estudo e a reflexão desta noite. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por mais este momento tão precioso nas nossas vidas, onde nós vamos estudar, refletir sobre a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja nos orientando, nos dando entendimento da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas e principalmente na vida da Tua igreja, Senhor. Continue, Pai querido, a nos guardar, a nos proteger e fazer com que nós possamos a cada dia estarmos mais diante da Tua presença, Senhor. Sei com cada um de nós que estamos aqui para a realização desta mesa de explanação. Sei também com os internautas que estão nos acompanhando e aqueles que muito em breve estarão ouvindo, né, desta reflexão. Que o Senhor também esteja os abençoando e fazendo com que eles possam também entender a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Esta é a minha oração que eu faço, agradecida em nome de Jesus. Amém, Senhor. E nós temos, né, nesta noite, o privilégio de ter aqui, nessa mesa de explanação bíblica, o nosso pastor, o pastor Edson Borges, né, pastor titular da nossa igreja, Primeira Igreja Batista aqui de Presidente Prudente, juntamente com o nosso pastor Humberto Sedano, pastor lá da nossa congregação de Álvares Machado. E nesta noite, então, nós vamos, através dos pastores aqui, ter um esclarecimento melhor, né, desse estudo, né, porque como os irmãos amigos já sabem, né, isso aqui foi estudo da nossa escola bíblica, né, de domingo passado. E na sexta-feira nós nos aprofundamos um pouco mais, né, para compreendermos o que realmente o nosso Deus quer nos ensinar, né, através desses estudos. Então, eu vou passar aqui a palavra então para o pastor Humberto, que vai fazer as suas primeiras considerações então sobre esse estudo, e logo após então o pastor Edson também estará fazendo a sua primeira consideração. Pastor. Obrigado, irmão Oscar, boa noite. Boa noite, pastor Edson, também Flávio, boa noite. Cada pessoa também que participa do nosso estudo bíblico, não? Depois abençoar-nos, não? É interessante, nós chegamos no final de 13 lições
A gente pode ver o avanço da igreja primitiva, não? Primeiro com Pedro, depois com Filipe, Esteban e finalmente Paulo, não? Que assume a liderança na segunda parte do livro, não? De Atos. E é interessante, não? Que o apóstolo Paulo disse aos romanos, quando escreve a carta para eles: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Então dá para ver que Paulo queria ir para Roma, mas ele foi impedido, como dice a Bíblia, ¿no? E vamos a ver que esse impedimento continua no caminho a Roma, porque Paulo queria ir pagando sua passagem e embarcar para Roma, ¿no? Só que não foi assim. Ele foi preso em Jerusalém, foi levado para Cesareia, e como ele apela diante do César, ¿no? Para ser julgado, porque ele sabia que em Jerusalém não teria um julgamento imparcial por causa da pressão dos judeus. Então ele apela a César como cidadão romano e ele vai ser levado de navio, ¿no? Vai ser levado de navio para lá e vai fazer realmente uma viagem muito perigosa, muito difícil. Mas mesmo assim, Deus usou o apóstolo em terra firme e também vai usar a ele no mar. Vamos a ver essa lição que é a última, ¿no? O primeiro tópico é aqui os atropelos da viagem contribuindo para algo melhor. É importante entender o que aconteceu na viagem para poder logo compreender, ¿no? Em si o que há de lição nesta parte. A Bíblia diz assim, ¿no? Resolvido assim que partiríamos em nossa viagem de navio a Roma, de modo que Paulo e diversos outros presos foram postos debaixo da guarda de um oficial, um centurião chamado Júlio, membro da guarda imperial. Partimos num barco com destino à Grécia, o qual deveria fazer diversas escalas ao longo da costa turca. Devo acrescentar, dice Lucas, que Aristarco, um grego de Tesalônica, estava conosco. No outro dia, quando chegamos a Sidom, Júlio foi muito bondoso com Paulo e permitiu que ele descesse em terra para visitar amigos e receber os cuidados deles. Uma primeira coisa que vemos aqui é que no Novo Testamento há 4 centuriões e os 4 aparecem de forma positiva. O primeiro diante do Senhor Jesus, que diz que não é digno de que ele entre na sua casa, não, para curar seu servo. É o primeiro centurião que aparece na Bíblia. O segundo centurião é aquele que está aos pés da cruz. Quando o Senhor morre, ele fala assim: verdadeiramente este era filho de Deus. Então dá para ver que aí houve conversão dele. O terceiro centurião que encontramos na Bíblia é Cornélio, Atos 10, que se converte dentro da pregação de Pedro. E encontramos aqui um quarto centurião, que é Júlio, que ele trata a Paulo humanamente, bondosamente, e lá na frente vai salvar sua vida. Realmente Deus usando os centuriões a favor dos servos do Senhor. Bom, aqui tem uma frase interessante. De ali embarcamos e encontramos ventos contrários. Essa frase se repete através do relato da viagem, porque aqueles ventos contrários tornavam difícil a navegação. Foram para Chipre, diz a Bíblia, depois para Cilícia da Panfilia, chegando a Mira, em Lícia. O oficial achou um navio egípcio, que vinha de Alexandria, da África no caso, ia para Itália, para Roma, e o fez embarcar. E aí menciona que essa navegação foi difícil, eles procuraram avançar, mas os ventos eram muito fortes, eram ventos contrários. Paulo fala no relato, não? Lutamos sem resultado contra o vento e com grande dificuldade navegamos devagar. É interessante que Paulo, como líder, apesar de estar preso, ele fala com o centurião, fala com o dono do navio para evitar viajar, porque era época de tufões, de furacões, era época difícil. Ele fala assim: senhores, eu acho que vamos ter dificuldades pela frente se prosseguirmos. Talvez naufrágio, perda da carga, prejuízos e morte. Só que os líderes, nesse caso, que era o centurião e o dono do barco, não deram atenção a Paulo e continuaram a viagem. E a viagem foi complicando-se, e surge um furacão chamado Euroclidon, que significa vento do nordeste, que va aquele que vai a empujar o navio, não? Como se fosse uma caixinha de fósforos no mar Mediterrâneo, e realmente essa navegação vai ser complicadíssima. Diz o relato que todos estavam com medo, os marinheiros, o capitão, os centuriões, estavam ali todos
com muito temor realmente, porque as ondas eram gigantes, ameaçavam afundar o navio, tanto é que tiveram que jogar carga preciosa ao mar. E certamente ali aumentava o temor. A tempestade é chamada de terrível tempestade. E diz um texto interessante ali, que rugia o vento, rugia o vento. Depois vamos ver que esse significado interessante. E outra coisa, ficou tão escuro que não podia ver sol nem as estrelas. Isso mais ou menos foi durante 2 semanas. Então imagine a tremenda tribulação que passa Paulo e toda aquela tripulação daquele navio. Nessa viagem difícil, já vimos uma parte favorável, outra parte desfavorável. A parte favorável é que o centurião cuidava de Paulo. E a parte desfavorável eram os ventos contrários. E a gente vê assim que na vida cristã há isso. Tem pessoas boas, como Júlio, que podem ajudar a gente, mas também há ventos contrários que procuram testar nossa fé. Vai ser o caso aqui de Paulo. Mas quem estava detrás daquele vento contrário? Quem que rugia ali? Quem que não queria que Paulo fosse para Roma? Era o diabo, não? Era aquele que impedia a Paulo ir para Roma, não? Mas Deus vai agir com poder, Deus vai agir com soberania e vai permitir que seu servo possa ir para Roma para cumprir sua missão de pregar ao imperador, que na época era Nero. Aqui vemos o controle de Deus na história. Agora, não podemos deixar passar por alto algo interessante. Há um relato nos evangelhos de outra tempestade, só que é no mar da Galileia, que na verdade não é mar, é um lago, o lago de Genesaré, que é pequeno, não? Agora, aqui está no mar Mediterrâneo, é um mar mesmo, e é maior esse temporal que aquele que passaram os discípulos. Só que a diferença entre os discípulos e Paulo é grande também, porque a fé dos discípulos era pequena, tanto que ficaram assustados e acordaram ao Senhor Jesus. E depois que ela acalmou a tempestade, perguntaram: quem que é este que até o mar e os ventos obedecem? Aqui Paulo não é como Pedro, como João, como André, como Tomé, como ninguém deles. Ele é diferente. Ele confia no Senhor. Apesar que Lucas fala que perderam a esperança de vida, Paulo estava orando, ele estava clamando, ele estava suplicando a Deus pela tripulação, por cada pessoa que estava no navio, e Deus vai operar através de Paulo em sua intercessão. Aí vem a pregação do evangelho em meio aos problemas. Dice Paulo agora nesta parte, não, que nessa mesma tempestade, o anjo do Senhor veio, dice, e falou com Paulo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te entregou em tuas mãos todos aqueles pelos quais você tem orado. Tem de bom ânimo. Então, interessante porque a tripulação estava 2 semanas sem comer. Imaginem a apreensão, porque já que tinham jogado muita carga fora, havia poucos alimentos, havia viagem longa. Quando a gente viaja de navio, demora muito a viagem. Neste caso, eles estavam tão preocupados, estavam tão assustados, que estavam em jejum durante 2 semanas. Imaginem como estavam as forças físicas dessas pessoas. Então, Paulo, como líder, ele se coloca em pé e fala: senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. E depois dessa palavra, todos se alimentam, eles continuam assim navegando, chegando a um lugar onde lançam um prumo. Van a ver que havia 20 braças de profundidade, que seria 40 metros. Logo havia 30 metros depois. Mas com receio de poder encalhar nas rochas, eles lançam as âncoras, orando para que amanhecesse, procurando um lugar para poder certamente descer. Só que nesse momento, dice a Bíblia, que as pessoas queriam fugir. Então o apóstolo Paulo corria risco de vida, porque os demais soldados queriam matar os que queriam fugir. E o centurião falou: não matem a ninguém. Eram 276 pessoas. Mas Paulo, com bastante coragem, com bastante assim, firmeza, não, realmente, ele lidera aqueles que estavam ali no navio, não? E depois de
jogar fora tantos alimentos, tanta carga, não? No final, aquele navio vai encalhar, não? E diz a Bíblia ali que era tão violenta a força do mar, das ondas, que a popa foi totalmente destruída. Enquanto esos demás tiveram que jogar-se no mar, tiveram que lançar-se no mar para nadar, apoiados nas tábuas que flutuavam e demais de todo o navio. E realmente Paulo conseguiu chegar à terra firme e ninguém morreu, como ele já tinha dito, porque ele tinha clamado a Deus, não? Na sua misericórdia, Deus concedeu a oração de Paulo e ele foi chave realmente nesse momento difícil, não? Como Deus usou a Paulo nessa angústia da tripulação, nesse temor dos líderes ali, dos soldados, do centurião, não? E Deus aparece através de um anjo a Paulo. E é bonito porque em Atos não é a primeira vez que isso acontece. A gente vê que lá em Atos 18 também, quando o apóstolo chegou em Corinto, que é uma cidade muito perigosa, o Senhor também apareceu a ele. Dice, e de noite disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo neste lugar. E realmente Deus protegeu a Paulo em Corinto, tanto que ficou 1 ano e 6 meses pregando, não? Logo também vemos em Atos 23 outra aparição do Senhor, outra teofania. Na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado de ele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então temos 3 aparições no livro de Atos, em momentos críticos, difíceis, onde o Senhor aparece a Paulo para encorajá-lo, para fortalecê-lo, para animá-lo. E é bonito isso, não? Porque nos lembra o que Deus disse lá em Isaías 45:10, não temas, estou contigo, não? Então realmente Deus está sempre com a gente, não? Está com os servos de Deus. A tribulação está ali, a viagem está ali, o fosso dos leões, a fornalha ardente, mas Deus está sempre presente, não? O anjo do Senhor que Cristo está acompanhando. E Paulo realmente consegue salvar sua vida, também dos demais tripulantes do navio, e chegam à ilha de Malta, não? Quando você olha o mapa, irmãos Caio e pastor Edson, quando você olha o mapa, você fica maravilhado, porque esse navio estava sem controle, naquela vastidão do mar, e você vê no mapa uma ilha pequenininha chamada Malta. Como que conseguem chegar a esse lugar? Só por Deus, só por Deus. Chegam naquele lugar, diz a Bíblia, não? E como estava frio, eles procuram acender uma fogueira, não? E segundo a Bíblia, Paulo pegou um graveto, não? Para poder alimentar a fogueira ali. Só que quando pega aquele graveto, havia uma cobra que se prende na mão de Paulo. E os bárbaros, que eram as pessoas que moravam naquele lugar, os nativos, diziam assim, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Então pensavam que realmente Deus estava punindo a ele, não? Mas na verdade Paulo não era o que eles pensavam. Ele sacudiu a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal, porque todo mundo pensava que ia morrer, não? Envenenado ali, ou cair inchado, uma coisa assim, não? Mas não aconteceu. Então eles pensavam que era um ser divino, não? Mas o homem do lugar chamado Públio o acolheu, o hospedou, diz a Bíblia, 3 dias, e o pai de Públio estava doente. Paulo foi visitá-lo, orando por ele, foi curado. Depois outros que estavam doentes também foram a procurar Paulo, e Paulo também curou essas pessoas. Então você vê como Deus, depois daquela tribulação no mar, usa Paulo novamente aqui, a protegê-lo da serpente venenosa, ao curar o pai de Públio, e também ao curar outras pessoas. Então realmente esse momento de tribulação foi seguido de bênção, para poder certamente ser usado por Deus. Agora, algo que me chama a atenção, que eu comentei essa questão, não? Aqueles ventos contrários no mar, era o diabo querendo impedir que Paulo chegasse a Roma. E esse réptil que está aqui, essa cobra que está aqui, é igual. Só que o fim de Satanás é o fim daquela cobra, é o fogo eterno. Deus certamente vai punir aquele que se opõe aos servos de Deus, que no caso aqui, certamente tipifica a Satanás no final dos tempos. Ele vai ser assim, destruído pela eternidade. Mas Paulo realmente, como missionário, como desbravador, como servo de Deus, foi muito ousado e usado por Deus naquilo que ele fazia. E uma coisa que a gente chama atenção, Paulo sendo líder, ele sempre atraía liderança para poder falar, liderança secular no caso. Lá atrás você vê com o procônsul Sérgio Paulo, aqui com Públio que é o principal da ilha. Então ele, nessa altura sim, ele podia
evangelizar pessoas que estão em liderança, falar do evangelho para cumprir sua missão. Então, que a gente vê assim, antes de falar para Nero, que é o imperador de Roma, antes de falar para ele passa por várias etapas, ¿no? Passa em terra firme, aquela multidão em Jerusalém que queria linchá-lo, ele é preso, ele enfrenta a Ananias, enfrenta a Festo, enfrenta a Félix, enfrenta a Agripa, enfrenta a tormenta, enfrenta aqui a cobra, enfrenta agora a ministrar aqui em Malta, tudo para poder pregar a Nero. Como que Deus o prepara? Porque a gente pensou assim, ¿no? Passaram aquelas 3 viagens missionárias que foram intensas. Cada viagem missionária, cada difícil, complicada, mais longa, ele sofreu. Mas aqui não foi diferente, ¿no? Não foi diferente. Deus usou Paulo, Deus abençoou Paulo, Deus realmente foi preparando Paulo para aquele que seria chamado o toque de espada, ¿no? Falar no próprio coração do império a Nero acerca do evangelho, acerca de Cristo. Então realmente é muito maravilhoso o que passou Paulo e com ele temos que aprender. Como temos que aprender realmente, ¿no? A gente comentava ali enquanto a gente dava as lições, ¿no? Esse Paulo está viajando de cidade em cidade. Me lembra muito quando eu viajava de cidade em cidade assim, enfrentando situações difíceis, mas Deus sempre cuidando, protegendo, porque Deus sempre vai estar assim, cuidando dos seus filhos, não? Vai estar sempre cuidando dos seus filhos para que cumpram sua missão. Ele sustenta, cuida, protege, e tudo para a sua glória e para o seu louvor. Boa noite, meus amados, pastor Humberto Sedano, diácono Oscar Soares Pereira. Boa noite, nossos irmãos que acabaram de ouvir essa excelente explanação do pastor Humberto, né, sobre a última lição que foi tratada no último domingo, né, dia 29 de junho. E como sempre a gente trata da lição anterior, na mesa de explanação, chegamos então a esta lição que trata da viagem de Paulo a Roma, não é? E aí, todo o contexto já foi bem colocado nas outras mesas de explanação e rememorado agora também pelo nosso amado pastor Humberto. E a minha parte aqui da lição é esse tópico, o mal se transformando em bem, que é o capítulo 28, 11 a 24, não é? Então, nessa viagem onde Paulo é levado a Roma, porque ele apelou para César, né? Percebendo, como lembrou o pastor, que ele não teria em Jerusalém, no Sinédrio, um julgamento justo e que seria morto, inclusive no caminho, que havia uma conjuração de morte para matá-lo. Vocês devem lembrar disso. Ele apela para Roma e Pórcio Festo disse, então, para Roma irás. Ele não podia negar esse pedido de Paulo dentro do direito romano, porque Paulo era um cidadão romano, não é? Vamos lembrar, rememorar isso também. E aí pegaram aquele navio de Adramitio, né? E depois esse navio de Alexandria, que era uma cidade muito importante no Egito, e que tinha a biblioteca, né? A biblioteca famosa, uma das 7 maravilhas do mundo, onde também 70, não é, judeus fizeram a versão do Velho Testamento para o grego, né, chamada Septuaginta, né, uma cidade muito importante. Eles pegaram esse navio que vinha lá de Alexandria, e é esse navio que passa por toda essa tormenta, né, bem descrita pelo amado pastor Humberto Sedano, e que vai ficar despedaçado na costa da ilha de Malta, não é? E o mar Mediterrâneo, já que estamos na IBD, é o mar grande, lá no Velho Testamento. Quando você lê o mar grande lá em Josué, né, é o mar Mediterrâneo, né, que tem, como diz o pastor, quando você olha no mapa, por exemplo, aquelas ilhas, como onde João ficou preso, né, você recebe nomes, né? Por exemplo, a costa da Itália, o mar recebe um outro nome, mas é o mesmo mar, né? O mesmo mar. Então é interessante isso aqui. Estou tentando lembrar aqui dos nomes, mas me fugiu a memória. A ilha de Patmos, né? E Mar Egeu, mas são as mesmas águas do mar Mediterrâneo, né?
E a costa da Itália também leva outro nome, mas é as mesmas águas do mar Mediterrâneo, né? Interessante, por isso que é bom olhar o mapa, como disse o pastor Sedano. E agora, depois que esse navio se despedaçou na costa de Malta, como o pastor bem lembrou, e houve todo esse episódio que ele já descreveu, eles pegam um terceiro navio, também de Alexandria, lá no Egito. É um navio alexandrino que aportou na ilha, não é? Vamos também lembrar que o inverno não é época de navegação para essa região. Quer dizer, quando o Pórcio Festo manda Paulo para Roma, numa época em que não era própria para a navegação, ele quer se livrar do problema. Ele não está preocupado com a segurança de Paulo, nem do centurião, nem dos soldados. Então não é época para navegação, não é? Então haveria esses problemas com esse vento, que o pastor já lembrou também, o Euroquilão, né, o vento nordeste, né? E aí eles aportam, esse navio aporta, eles entram, como Deus prometera, na visão que recebeu de Deus, que o pastor também falou, ninguém morreria, e os 276 tripulantes desceram são e salvos, chegaram são e salvos à ilha de Malta, né? E embarcaram agora em direção a Roma, ao seu destino. Então Deus cumpriu o que falara pelo apóstolo Paulo. Em Puteoli, Paulo teve a permissão do centurião para visitar alguns irmãos ali, não é? E a recepção de Paulo agora, quando chega em Roma, foi muito agradável, não é? E eles já haviam sido avisados que Paulo estava indo para lá e ficaram muito animados no Senhor com a presença de Paulo, embora a situação da prisão, não é? E aí Paulo foi entregue ao general, né, cumprindo a formalidade, e pôde morar numa casa alugada. Interessante. Para morar numa casa alugada é necessário ter recurso para pagar. Então Deus nunca deixou de prover os recursos para Paulo, né? Daí a importância que Paulo, embora fosse um doutor, um homem muito preparado, Paulo também era fabricante de tendas e usou esse ofício para ganhar o pão, o sustento, muitas vezes, né? E no ministério. Quando havia ofertas, como a da igreja de Filipos, que mandou donativos, não sabemos se mandou dinheiro, o que mandaram? Dinheiro, roupa, alimento, o que mandaram para Paulo, né? O que mandaram para Paulo, não sabemos, mas mandaram. Epafrodito foi levar. E quando Paulo tinha essas provisões, ficava mais fácil trabalhar. Ele não precisava trabalhar no reino, na pregação e no ensino, como em Éfeso, que ele ficou 2 anos na escola de Tirano, né, ensinando a palavra de Deus. Por isso que é muito importante que os crentes, não é, entendam que Deus supre a sua igreja por tudo que ele vai também dando ao seu povo, não é? Os dízimos, as ofertas, para que nada falte para a pregação do evangelho. Então Paulo tinha recurso para pagar o aluguel dessa casa, não é? Também destaca-se nesse item que Paulo ficou impossibilitado por estar preso, né, de ir à sinagoga. E aí ele convoca todos os principais judeus para que viessem até ele. E vieram, não é? Vieram até ele e Paulo então deixa claro que ele não praticou nenhum crime, etc. e tal. E eles dizem, olha, nós não ouvimos falar nada de mal a seu respeito. Mas já tinham conhecimento de que chamavam os cristãos de seita. E na verdade não é uma seita. A seita tem a ver com heresia, né? Que usa a verdade para ensinar a mentira. O cristianismo não é seita. O cristianismo é Cristo, não é, vindo ao mundo para morrer na cruz, não é? Por toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá para o inferno,
mas têm a vida eterna. Eles vieram até Paulo e combinaram um dia em que Paulo faria uma exposição da sua pregação, né? E eles vieram e Paulo falava-lhes acerca do reino de Deus. E aí, uns acreditavam e outros rejeitaram, né? É o 12º ponto que eu quero aqui destacar. Então, quem prega o evangelho, nós pastores, os diáconos, enfim, os irmãos, os crentes em geral, que cada crente também é um pregador do evangelho, com a sua vida primeiro, e depois verbalmente, ou pela página escrita, não é, por uma mensagem de WhatsApp, não é, por um vídeo, né? Há muitas maneiras de falar de Jesus. Você tem que estar pronto para aceitação e para rejeição, não é? Sempre haverá aqueles que crerão e os que vão rejeitar. Haverá corações dóceis para o evangelho, não é? E corações zombadores, pessoas que têm ojeriza ao evangelho. E nós devemos, pelo amor de Cristo, estar prontos para também receber a rejeição e deixar Deus cuidar de tudo isso, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, Romanos 10:17. Então, temos que falar. Mesmo aqueles que rejeitam, eles precisam ouvir, porque a eternidade é real. A morte é real. Qualquer hora essa pessoa vai morrer. E se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Como diz no 4:4-7, temos que falar de Cristo, para que não digam no dia do juízo, não me falaram de Cristo, né? Então, mesmo os que não querem ouvir, devem ouvir, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem pertence a Deus, o homem é pecador, se afastou de Deus, e o Evangelho é esse confronto do homem, né, quanto ao seu pecado, que ele tem que se arrepender do seu pecado, se voltar para Deus, que a vinda de Cristo ao mundo tem duas etapas. Na primeira ele vem como servo sofredor, e agora ele vem em glória para consumar a história, não é? Também eu quero aqui destacar, pastor Humberto, Moscar e amados internautas, se você examinar Romanos 16, quando o Paulo escreve a Roma, claro, bem antes de ser preso, você verá que Paulo tem muitos amigos em Roma. Você verá que Paulo tem muitos parentes que já estavam em Cristo antes dele. Você verá que Paulo é muito amado, né, pela igreja também em Roma e em outros lugares. E é impressionante, né, pastor Humberto e Oscar, a palavra, eu não contei. Preciso contar agora, eu numerar aqui. Quantas vezes ele usa o verbo cumprimentar, né? Cumprimentar e 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 cumprimentar, e vai dando os nomes, né? Quando eu vejo às vezes alguém que sai do culto correndo e não cumprimenta ninguém, eu lembro dessa importância que Paulo dá a cumprimentar os irmãos. Cumprimentar, né? Não fugir dos irmãos. O culto terminou, cumprimente seu irmão. Eu sempre falo quando termina aqui, né? Cumprimente seu irmão. Não saia sem cumprimentar o seu irmão, não é? A maioria de nós, eu costumo lembrar, só se vê uma vez por semana. Então não saia sem cumprimentar. E agora o Flávio está deixando a igreja ver os irmãos saindo, não é? Então fica um tempo, não corta logo o culto no pós-lúdio. Espera a igreja levantar, ela vai saindo, se cumprimentando. Isso é maravilhoso, cumprimentar nossos irmãos. Essa família que nunca se avista pela última vez, né? Eu acho lindo essa questão de Paulo em Romanos 16, quanto aos crentes em Roma. Também o autor lembra que não há portas fechadas para Deus, né? Para levar as boas novas da salvação, não há. Seja na prisão, na rua, na televisão, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, seja no navio, onde Paulo também falou, seja onde for, Deus sempre tem um arauto do seu reino para levar essa mensagem bendita, não é? E o autor coloca que assim como Deus usou Paulo em uma plede de irmãos do passado,
também ao longo desses 2000 anos tem usado muita gente. Alguns, como ele coloca aqui, em Jerusalém, outros em Samaria, e outros indo aos confins da terra. Eu acho interessante, inclusive, a convicção. Quando o missionário tem convicção para ir para um lugar, Deus abre, né, pastor Sedano, Oscar, todas as portas e leva aquele homem, seja para a Ucrânia, seja para a África, seja para a Groenlândia, seja para o Nordeste, para o Norte, para o Sul, para onde for. Deus leva, Deus cuida, e Deus então usa esses seus servos para lançar essa semente da pregação do reino de Deus. A obra missionária continua com todos aqueles que hoje têm entendido o seu chamado e obedecem. Missões não é uma questão de geografia, mas de obediência, não é? Interessante essa frase do nosso autor. Uns são chamados para ficar em Jerusalém, ele vai, né, como eu disse antes. E essa história da obra missionária de Deus continua. E que parte da história você está escrevendo, não é? Ainda terça-feira, lá na casa da irmã Helenice, em Alfredo Marcondes, onde o pastor Humberto pregou, eu estava, diz que todo pastor é observador, não é? E que o pastor ele lida com muita gente, com pessoas, e a gente acaba observando. Eu ficava observando ali, na ponta da entrada, todo aquele povo ali, Oscar, né, pastor Sedano? E admirando quanta gente que estava ali. Talvez umas 30 pessoas, pastor Humberto, ou um pouquinho mais, por aí, né? E depois a irmã Helenice serviu um caldo um caldo lá de mandioca, né? Um panelão que eu acho que isso aí vai sobrar aqui nada. E mais arroz doce. E mais suco de couve lá com outras coisas. E suco de capim santo. E que fartura, que alegria aqueles irmãos nos recebem lá em Maicon. Vai na casa do Edilson é assim, vai na Cida Sabino é assim, vai na Lília Moreto é assim, cada casa, na Cames, Xeregate, cada casa que a gente vai, ou que já foi, como da Karen também, não é? Sempre muito bem, na Weslaine, não é? Sempre um banquete, sempre muito bem recebidos, e sempre pessoas novas. Nesse culto meu tinha vários visitantes lá. É a PIBPP levando essa mensagem. E aí eu fico pensando também, irmão Oscar, pastor Humberto, quantos irmãos em nossa igreja que eu ainda não vi numa missão, que nunca foram uma missão da nossa igreja, não é? Que nunca foram um culto no lar, seja da sede ou de alguma missão, não é? Às vezes eu vejo as fotos aí lá de Sandovalina, aquelas chácaras, não é? É a PIBPP entrando nas chácaras, não é? Indo nas casas de repouso, como tivemos agora no último culto, vamos ter agora na La Oliveira, né? Na próxima semana. E a igreja, pela internet, como agora pelo YouTube, nos cultos públicos, não é? Que temos aqui, de quarta, domingo de manhã, domingo à noite, nos especiais de sábado, é a igreja levando essa mensagem, fazendo a sua parte como PIBPP. E você que faz parte da PIBPP tem essa honra, né, de fazer parte dessa igreja que vai. Cada missão nossa, cada ponto de pregação nossa é um ponto avançado de pregação. Veja lá Tarabai, né? Está lá o Sebastião, o Hélio acabou de mandar uma mensagem aqui, que vai ter culto sábado agora em nossas missões. E aí pastor Salgaldinho vem de Sandovalina. Falei, claro, vem de Sandovalina, vai estar lá o Afonso dirigindo, Israel. O Severino pegou uma gripe muito forte, mas ele acha que vai conseguir chegar sábado. Pastor Wilson vai pregar próximo sábado. E assim temos lá um grupo maravilhoso, levando essa mensagem. Então você que é da nossa PIBPP, se envolva mais, participe, se envolva com a sua igreja. E a você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, aproveite, entregue sua vida a Jesus. Admita que você é pecador e aceite a morte de Cristo em seu lugar. Busque por Cristo o perdão dos pecados, certeza da salvação, certeza do céu. Então o livro mostra o avanço do Evangelho de Jerusalém a Roma. Termina com Paulo nessa casa alugada. Segundo a história,
há relato de que Paulo é solto, faz mais uma viagem, que seria a 4ª viagem, onde ele escreve as epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Depois ele é preso novamente e é executado antes do ano 70 por Nero. Deus permitiu que Paulo morresse como Marte. Então, por isso que devemos, quantos desses homens sofreram para levar essa mensagem. E você que vive hoje num tempo de mais conforto, não pode se omitir de fazer também a sua parte. Quero deixar 2 Coríntios 5,10. Paulo diz que é necessário que compareçamos perante o tribunal de Cristo para prestar conta do nosso trabalho, do que fizemos por meio do corpo. E nesse tribunal de Cristo, a igreja vai estar. E você vai estar lá também, como crente, e Paulo também vai estar. Pedro, todos os que sofreram por causa do Evangelho vão estar lá. Vamos trabalhar para não passar vergonha nesse dia escatológico. Muito bem, meus irmãos e amigos, né? É uma lição maravilhosa, né? Vemos aqui o apóstolo Paulo realmente deixando aí um legado realmente muito importante, né, para os cristãos, encorajando realmente os cristãos a estarem levando a palavra do nosso Deus. Eu só gostaria de trazer aqui uma reflexão um pouco mais aqui em relação à vida do apóstolo Paulo, né? Para que os pastores pudessem assim nos esclarecer um pouco mais. Nós vemos, irmãos e amigos, que o apóstolo Paulo, em vários momentos, né? Se a gente for pesquisar aqui na Bíblia, em vários momentos ele orando, desejando estar em Roma, né? Desejando estar ali junto àqueles que ele era um cidadão romano, né? Então, como o pastor Edson disse, ele tinha muitos amigos ali, né? E ele desejava realmente estar ali na capital do império, né? Com certeza para pregar o evangelho também, né? Rever os amigos e levar a palavra de Deus. E o que vem na nossa mente quando nós oramos a Deus, pedimos a Deus determinadas coisas, né? Primeiramente que as coisas aconteçam com tranquilidade, né, pastor? Que as coisas venham a acontecer assim, de uma maneira tranquila, suave. Mas não foi isso que aconteceu. Nós vendo aqui a viagem, a começar, né, a viagem, aqui tem uma parte da Bíblia que fala que a viagem foi mais de 3.500 quilômetros. Então, uma viagem muito distante. A gente fala navio, mas não é o navio que nós imaginamos ser nos dias de hoje, né? Muito precário. As condições, como o pastor Edson disse, as condições não eram favoráveis. Enfim, ele tinha esse desejo muito intenso realmente de estar em Roma. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Diferentemente do nosso pensamento, né? Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, imaginamos, né, que seja uma coisa tranquila. E aí eu pergunto, né, para os pastores, como é, pastor, ser então a gente orar a Deus, pedir a Deus que realmente aconteça, né, algo que eu desejo muito, mas que na verdade isso vai ser uma coisa quase que de tormento, de muita dificuldade para que eu possa atingir esse objetivo. Então, o que a gente aprende com Paulo, não? Porque cada apóstolo é diferente, não? No caso de Paulo, não? Observen assim, duas coisas que a mim me chamam a atenção. Primeiro, ele se converte na estrada, não? E ele não vai sair da estrada. Sempre vai estar pegando estrada para pregar de Cristo. Neste caso, está no mar indo para Roma, não? E outra questão interessante é o contexto da conversão dele, não? Diz a Bíblia que ele concordava com a morte violenta de Esteban quando era apedrejado. E Deus fala para Ananias, vai, porque ele estava com medo, não? Vai, porque este é para mim um instrumento que ele vai levar a palavra para os reis, para os gentios, tá? Só que vai padecer muito, Então observe esse antessoma, não? Tipo uma equação, não? Estrada não vai faltar para Paulo, Paulo está sempre na estrada, pregando de Cristo. E segundo, a questão, ele vai sofrer muito, porque esse contexto de violência que ele participa e também que se converte, isso vai ser parte da vida dele. Então ele vai ter um ministério assim muito
intenso, muito tenso, muito dramático, mas uma coisa preciosa, Deus está com ele. Deus está com ele. Porque a gente fica pensando assim, pastor e irmão, uma vez o pastor falava assim, não? Pessoas de carácter forte e teimoso sofrem, porque Deus tem que quebrantar, e Paulo era assim, não? Que ele era violento com os cristãos, agora essa violência vai contra ele, não? O perseguido se torna perseguido, só que ele se mantém firme. Agora, se a gente vê do outro lado, Paulo, mesmo naquela oposição, tribulação, prisão, aflição, ele nunca deixou de ser produtivo. Por exemplo, nesses 2 anos que estava na casa alugada, gente vinha a ele, e a Bíblia fala que ele pregava, ensinava o evangelho, mas escrevia 4 cartas que são as mais ricas do Novo Testamento. A carta aos Efésios, que é a carta da unidade da igreja, a carta aos Colossenses, que é a carta da supremacia de Cristo, a carta aos Filipenses, que é a carta da alegria, não está preso, mas está alegre, e a carta a Filemón, que é a carta da intercessão por um preso que se converte. Então observe que Paulo, nesses momentos de tribulação, ele persevera. E neste caso, quando está preso, continua perseverando, sendo produtivo. Para alguns, talvez ali foi que ele subiu ao 3º céu, talvez, não? Onde ele teve aquela experiência com Deus, tudo isso, não? Porque ele tinha muita sabedoria da parte de Deus, não? Mas não é a sabedoria que vinha assim, não? Facinho, não? Vou no Google e vem a informação para... Não, ele sofreu. E realmente, essa consagração que é típica de Paulo, realmente mostra que ele reproduz a vida de Cristo. Porque igual a vida do Senhor também não foi fácil. Ele que fala aos Filipenses no 1º capítulo, fala assim, não? A nós nos é concedido crer em Cristo, mas também padecer por causa dele. Agora, quanta gente crê em Cristo, mas não padece? Então, como testar a fé dessa pessoa, não? Então, realmente, Paulo, realmente ele foi aprovado. E bonito como quando você vê Atos, por exemplo. Como começa Atos, capítulo 1? Começa em Jerusalém, termina em Roma. Lembrando que na época, os confins do mundo era Roma. Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim. Ele chegou ao confim. Então, começa com Pedro como líder, termina com Paulo como líder. Começa com a grande comissão de ser testemunhas, e Paulo que testemunha em cada lugar onde ele vai, testemunha, dá uma segunda chance, porque o que passou em Antioquia de Pisídia, onde ele rejeitou o evangelho pelos judeus, de novo se repete aqui. Antes de falar a cabeça do mundo, que era Nero, dos gentios, não? Ele dá essa segunda chance, que também é rejeitado o evangelho pelos judeus. Então você realmente vê a Paulo, como disse, não? Eu estou preso, mas a palavra não está presa, então ele continua pregando. E quem vai pensar que desse lugar de 2 anos preso, surgem cartas que são para nós preciosas, as cartas que eu mencionei, não? Então Paulo realmente, ele entendeu que ser cristão, o que servir a Deus. Ele fala que era embaixador de Cristo em cadeias, mas realmente honrou o chamado, honrou ao Senhor, cumpriu sua missão, não? Se você lê Coríntios, 1ª e 2ª carta a Coríntios, ele fala de tais apóstolos. Dice um comentarista que muitos apóstolos, por estar entre os 12, se acomodaram, não queriam sair de Jerusalém, Paulo foi diferente, não? Ele foi longe e ultrapassou barreiras, dificuldades, porque com Paulo, o Senhor nos mostra assim, a vezes você não pertence ao grupo, não? Deus espera alguém que não é do grupo, para poder certamente usar, neste caso, a Paulo, e cumprir certamente a missão para darnos um exemplo a seguir. Então, realmente Paulo foi um exemplo perseverante, foi fiel, e morre como morre Esteban. É bonito quando você vê assim na Arca da Aliança. Na Arca da Aliança você vê 2 querubins, não? Estão assim com as asas estendidas, não? Frente a frente. Aí onde é sacrificada a vítima, não? Em tipologia, por exemplo, o primeiro querubim simboliza João Batista, testemunha de Cristo a Israel. Ele apresenta Cristo a Israel. Como que morre? Decapitado, não? Paulo é o segundo querubim. Ele não é como João, que apresenta Cristo a Israel, ele apresenta Cristo ao mundo, aos gentios. Como que morre? Decapitado, não? Porque ambos sabiam que o cabeça da igreja, da salvação de Israel, do mundo, é Cristo. Isso eles sempre colocaram. Eles nos dizem aos Coríntios, no nos pregamos a Cristo como Senhor, não somos servos do Senhor. Então realmente Paulo, para nós, não encarna o que é ser um cristão de verdade, servo de verdade, missionário de verdade, para servir a Deus, não? Pastor, gostaria
Esse sofrimento todo que Paulo passou, né, que tem a ver com tudo que o pastor Sedano bem descreveu, também deve lembrar que não só Paulo, né, passou por isso, mas milhares e milhares de cristãos morreram em crucificações coletivas, às vezes colocando piche, botando fogo, em arenas romanas, onde as multidões sedentas de sangue estavam lá para ver os cristãos morrerem, serem devorados pelos leões. E muitos desses cristãos também, os leões não atacavam. E os cristãos que não eram atacados pelos leões ficavam tristes porque queriam morrer como seus irmãos também morreram. Jesus diz que não devemos temer aquele que mata o corpo, mas aquele que tem poder de tirar a vida física e lançar a alma no inferno. O melhor homem que pisou no solo deste planeta, que foi Jesus, Deus na pessoa do Filho, teve uma morte muito cruenta e nenhum mal ele fez. Nenhum mal. Só fez o bem. Curou aleijados, cegos, ressuscitou mortos, alimentou por 2 vezes 2 multidões de milhares de pessoas. Jesus só fez o bem. Jesus não merecia sofrer tudo o que sofreu. E isso mostra a crueldade do homem, como pecador. O homem é mau. O homem é mau. Ainda hoje você tem tráfico de pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Escravidão disfarçada em vários lugares do mundo. Não é? Pessoas que desaparecem. Eu já tinha ouvido isso alguns anos atrás, e esses dias eu ouvi novamente, aí na mídia, que desaparecem no Brasil, por ano, 40 mil pessoas, e morrem na mão do crime, em assaltos, roubos, latrocínios, etc., 45 mil por ano. Quer dizer, morre mais gente a cada ano do que numa guerra no Brasil. Na mão do crime organizado, 45 mil, e 40 desaparecem. Né? Aí tem tráfico de pessoas, tráfico de órgãos e por aí afora. Né? Então, a maldade continua. Quem é que pode resgatar o homem dessa maldade? Por exemplo, uma família que tem um filho drogado, que dorme de dia, de madrugada ele vai vender droga, vai se drogar, às vezes assaltar, roubar. A família não sabe o que fazer. Prende, daqui a pouco está na rua. A justiça solta aquele moço. Aquele moço é o terror dentro de casa. E aí, aqueles que, ao que parece, são favoráveis à liberação das drogas, entendem que liberar 40 gramas de maconha, que equivale a 100 cigarros de maconha, é uma coisa normal e que traz muito sofrimento à família. Quem tem um filho com esse problema sofre demais, geme e sofre. Só o Evangelho pode resgatar um filho assim, ou um pai assim, ou uma mãe com esse problema. Né? E quando aparece, como vimos anos passados, uma autoridade que quer resgatar essas pessoas, tratar, internar, restaurar, lá vem pessoas do sistema aí impedir que isso aconteça. Querem que as pessoas continuem lá, naquela desgraça, naquela miséria. E o Evangelho é contra tudo isso. O Evangelho prega a libertação do homem do pecado, libertação do homem das drogas, de tudo isso, não é? De toda a desgraça que traz o pecado. É isso que Paulo levava. Essa é a pregação. Por que Paulo tinha que ser preso? Por que Paulo tinha que sofrer tudo o que sofreu? Isso mostra como o homem é mau. Por que o diabo levanta ideologias como o comunismo, que mata cristãos, que persegue, fecha templos, prende pastores? Que mal fazem esses pastores na China, ou na Coreia do Norte, ou no Paquistão, ou em Cuba,
ou na Venezuela, ou no Brasil, se não pregar esse evangelho bendito, que resgata o homem do pecado, né? Que resgata o homem para Deus, para uma vida normal. Como é bom ver uma pessoa bem vestida, que tem família, que trabalha, né? E dizer, olha, no passado, olha aqui como eu era no passado. E hoje se veste bem, tem uma família. O evangelho faz isso. Mas o diabo quer matar, roubar, matar e destruir. Através dessas ideologias, através de governo, porque o diabo ele é um general estrategista. Então, ele vai usar o imperador, o juiz, né? Ele vai usar o governador, ele vai usar pessoas de autoridade para oprimir, perseguir. E foi por isso que Paulo sofreu tanto, não só ele, mas muitos outros também sofreram e morreram por causa do evangelho, né? E hoje, segundo aí o pastor Luiz Alberto, nos últimos 20 anos, 300 mil cristãos morreram por causa do evangelho. E o mundo não fala disso, né? A perseguição ferrenha que há na China, Coreia do Norte e outros lugares, e o mundo não se importa com os cristãos, porque é gente da paz, é gente que prega o príncipe da paz, né? Então, ser cristão, como lembrou o pastor aí lá de Filipenses, não só crê em Cristo, mas está pronto a padecer por Cristo. Que o homem sem Cristo é assim mesmo. Quantos que perseguiram cristãos, que hoje lamentam ter sido assim, são de Cristo hoje, são de Jesus, e lamentam ter perseguido muitos cristãos, como Paulo mesmo, né? Que consentiu na morte de Estevão, e como lembrou o pastor, e agora ele também sofre, não é? O que os cristãos estavam sofrendo, como Estevão e tantos outros. Muito bem, meus irmãos e amigos, poderíamos ficar aqui, né, várias e várias horas refletindo na palavra de Deus, porque é muito importante, né? É muito agradável a gente aprender, né, do que Deus tem a nos ensinar. E aqui nesta lição, né, que estudamos e que encerra hoje, né, a vida do apóstolo Paulo, nos dá realmente aí um encorajamento realmente, né, de continuar, né? A revistinha fala que a obra missionária continua, né? Continua através de cada um de nós. E quando nós vemos aqui o apóstolo Paulo, né, passando por essas dificuldades, por esses sofrimentos, isso só tem que nos encorajar, né? Vivemos uma vida muito tranquila, né? Temos várias facilidades, né, de transporte, de estudo, conforto nas igrejas. Olha, não dá para comparar, né? E muitas vezes ficamos acomodados, né? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ó, saia da sua zona de conforto, né? Vá trabalhar, arregace as mangas e vamos trabalhar, vamos avante, não é? Porque a situação nossa nos dias de hoje é bem diferente da situação do apóstolo Paulo. E como disse o pastor Humberto, mesmo preso, ele era produtivo, né? Escreveu as cartas hoje muito importantes para as nossas vidas. Então, amados, devemos realmente nos encorajar com tudo isso que o apóstolo Paulo passou, né? Essas lições maravilhosas aqui. Nós temos que nos encorajar e não desanimar, né? Não é qualquer coisinha, qualquer obstáculozinho que vai fazer com que nós desanimemos. Temos que trabalhar realmente levando as boas novas de salvação. Como eu disse, né, já estamos chegando ao final. E antes de orarmos, encerrando, eu quero aproveitar a oportunidade e te convidar para que você venha participar conosco, né? Venha participar da nossa escola bíblica dominical aqui no centro de Presidente Prudente, na Avenida Manuel Goulart, 503. Venha participar conosco todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. Temos também algumas congregações, e aqui quero citar então a congregação do pastor Humberto Sedano, lá em Álvares Machado, né? Que você vá, procure a nossa congregação ali em Álvares Machado e participe
da nossa escola bíblica dominical. Com certeza você vai ser enriquecido, né, com a palavra do nosso Deus. Então, também quero convidar você a estar conosco todas as sextas-feiras, né, a partir das 19h45, estar aqui participando conosco da nossa mesa de explanação bíblica. Então, nós vamos encerrar então este momento. Vou pedir para que o pastor Humberto esteja orando, agradecendo a Deus por este momento, e esteja conosco, próxima sexta-feira, a partir das 19h45. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amado Pai, obrigado pela tua misericórdia, por chegar um novo fim de semana. Realmente aprendemos muito com o apóstolo Paulo, somos desafiados no espírito a poder viver como Cristo, como Ele viveu, para levar o Evangelho, apesar das tribulações, das tormentas, das aflições, Senhor. Dá-nos sempre coragem, dá-nos sempre ousadia, dá-nos sempre dependência, obediência do Senhor. Abençoa o pastor Edson, abençoa o Oscar que está conosco aqui, também o Fábio na parte técnica, também cada pastor do colegiado, nossas famílias, diáconos, aqueles que estão adoentados, que estão viajando, que estão enlutados. Pedimos especialmente pelo Brasil, Senhor. O Senhor sabe o que acontece na nação, Senhor. Pedimos pela conversão, restauração, Pai Celestial, das pessoas que não são salvas. Permite que haja transformação na nação, Senhor. Abençoa também nossos missionários, glorifica-te em nossas vidas. Dá-nos certamente um fim de semana abençoado. Entramos já no segundo semestre do ano, Pai Celestial. Que seja um tempo certamente rico para buscar a Tua presença, louvar-te, servir-te, glorificar-te e cumprir nossa missão, Senhor. Nós oramos, pedimos Tuas misericórdias. No nome santo e precioso do Senhor, nosso Salvador. Amém.